pessoal, vamos iniciar, então, mais uma aula de Teoria Geral de Direito Constitucional, né? Nós paramos na aula passada na unidade 3.2, hoje nós vamos, então, para a sessão 3.3, né? Seguindo aí o nosso cronograma, inclusive aquele que eu passei para vocês no início do semestre, né? Está sendo seguido à risca. Então, hoje, dia 12/5, nós estamos aqui vendo o final, né, da unidade 3. Então, hoje, o nosso conteúdo da unidade 3, unidade 3.3, 3.4, ele trata sobre os remédios constitucionais, né, que são aquelas ações que qualquer cidadão consegue manejar em busca, né, da tutela dos seus direitos, que são, né, o mandado de segurança, o habeas corpus, mandado de injunção. Então, todos esses, né, e mais alguns que a gente vai ver, ação popular, que são aqueles que dão a possibilidade de você buscar um direito que está sendo, né, lesado, tanto de forma individual, coletiva, ou mesmo aí, né, um direito social que está sendo privado, né, da sua plenitude. Então, eu gostaria também de falar em relação, não sei, acho que o Gabriel não está aí, não está online. Ele me mandou mensagem, esse Gabriel Eliseu, falando que não estava acompanhando minha matéria. Só que ele já tem nota comigo, aí fiquei meio sem entender o que aconteceu. Às vezes, né, ele não está aparecendo para ele as notas no portal. Em relação ao desafio, né, que eu lancei para vocês nesse semestre, eu pedi para poder fazer uma postagem, né, em relação ao trabalho, ou em relação ao desafio nota máxima, estudo dirigido, ou da nossa aula aqui mesmo, para poder publicar no Instagram junto com o da faculdade. Alguns já estão participando, já está marcado aqui quem participou com nota a mais na prova para Adailson Silva, Breno Silvestre, Bruno Martins, Cristiane Ribeiro, Jairo Cunha, Marco Aurélio, Tainara Santos, o Alisson Costa e Yasmin Riza. Deixa eu aceitar o Adailson. Yasmin, ok. Bom dia, pessoal que está entrando agora, tudo bem? Em relação ao trabalho, na próxima aula nós já vamos fazer, porque nós estamos aí bem adiantados, então, no conteúdo. Aí, na aula que vem, que a gente vai ter mais um tempinho, vou passar o trabalho para vocês e a gente já tira as dúvidas, né? Que vai ser aí em relação ao trabalho do semestre, ok? Marco Aurélio. Pessoal, então, iniciando aqui, né, mais a aula da unidade 3.3, que nós vamos tratar aí dos remédios constitucionais. Eu vou compartilhar minha tela aqui do slide com vocês. Assim que a gente terminar a aula, eu envio para o Breno e ele passa para vocês, ok? Conseguem acompanhar aí o slide? Teoria Geral de Direito Constitucional? Estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, então, nessa unidade, né, 3, terminando aí, né, na seção 3.3, nós vamos ver, tanto na 3.3 como na 3.4, os remédios constitucionais, né, que dão esse suporte para os direitos individuais, coletivos e sociais, eventualmente lesados. Deixa eu aceitar quem está chamando aqui, só um minuto. Tânia. Bom dia, Tânia, tudo bem com você? Então, vamos voltar aqui. Em relação, então, aos remédios constitucionais, né, nessa primeira sessão, nós vamos tratar do habeas corpus, o mandado de segurança e o mandado de segurança coletivo, né, que também tem essa possibilidade, né, de se tiver uma coletividade sendo lesada, pode-se um representante, né, como se fosse assim, por exemplo, um sindicato, né, com representação no Congresso Nacional, ele pode, né, dessa forma, né, um partido político, ou ter um representante de uma maneira coletiva. Uma pessoa, de maneira individualizada, vai postular um direito coletivo. Então, no caso aí, né, nós temos, então, uma questão, né, da unidade para vocês. Olha o que é que a gente vai tentar solucionar através do nosso estudo de hoje.
Os pais de uma criança citada na situação solicitam que você, renomado jurista, elabore um parecer sobre qual o remédio constitucional mais adequado para requerer que o governo brasileiro pague o tratamento experimental de uma criança nos Estados Unidos, né? No caso aí, como que seria o posicionamento, né, do nosso país em relação a isso, da jurisprudência e da lei, e se é cabível um mandado de segurança ou um habeas corpus. Nós vamos ver, né, os requisitos, né, toda a aplicação de cada um desses institutos, desses remédios constitucionais, e vocês vão analisar aí qual seria o mais adequado. O nosso doutrinador aí de cabeceira, né, que a gente sempre está falando dele, José Afonso da Silva, ele afirma, né, o conceito de remédios constitucionais. Ele fala que remédios constitucionais são os meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. No caso, então, o autor, ele afirma que são garantias, então, constitucionais para que nós possamos, né, gozar de toda a plenitude de direitos que eventualmente estejam sendo lesados, ou mesmo não, deixa eu aceitar o Daniel aqui, ou que estão sendo lesados, ou mesmo, né, que estejam ameaçados. Ou seja, se você tem um entendimento de que aquele direito seu pode ser violado preventivamente, você pode, né, entrar com uma medida dessas, um dos remédios constitucionais, para que essa privação futura nem mesmo aconteça. Então, no caso aí de você ter uma prisão, em vias de ser preso de uma maneira ilegal, você entra com um habeas corpus preventivo para impedir de Gleuson, que para impedir que isso aconteça. Então, no caso aí, ele seria de uma forma preventiva, antes mesmo do seu direito ser lesado. Vou tomar um café aqui. Já Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele fala que, apesar da doutrina, né, da lei, entender que a expressão remédios constitucionais ela é adequada, ele entende que não deveria ser um outro nome, porque remédio não necessariamente definiria o que representa essas ações judiciais constitucionais. Constitucionais por quê? Por que é chamada constitucional? Porque ela está prevista na Constituição Federal, né? São direitos, né, que a gente pode ser utilizada através dessas ações, manejamento dessas ações. No caso, esse doutrinador, Manuel Gonçalves, ele diz que, em que pese, né, a palavra remédios constitucionais se aceita para designar uma espécie de ação judiciária que visa proteger, né, os direitos públicos subjetivos, né, das partes, chamadas liberdades públicas ou direitos fundamentais do homem também são aplicadas. Então, ele prefere utilizar outra expressão e não remédios constitucionais. Ele fala que o mais adequado deveria ser garantias de direitos constitucionais. Só responder o Breno aqui, só um minuto, pessoal. Deixa eu ver o que ele está falando. O link para entrar. Vocês tiveram dificuldade para entrar com o link? Vocês enviam, por favor, o link para o Breno no WhatsApp, porque eu não, meu celular ontem ele deu problema e apagou todas as minhas mensagens. Eu não estou com ela aqui para possibilitar enviar para ele. Se eu vou mandar aqui no grupo, só um minuto. Eu vou mandar aqui no grupo e vocês encaminham para ele. Eu vou pegar aqui nos meus arquivos, só um minuto. O link da aula. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver aqui onde que eu salvei. Link da prova. Link da aula. Só um minuto que eu vou passar, já volto. Teoria Geral do Direito Constitucional. Eu vou mandar aqui no nosso bate-papo, vocês compartilham com ele, por favor, no WhatsApp.
Conseguem copiar aí? Alguém pode fazer esse favor? Encaminha para ele no WhatsApp, que a gente vai seguindo aqui, ok? Alguém conseguiu enviar? Vocês estão me escutando? Pessoal? Sim, professora. Sim. Faz favor para mim de enviar para ele no WhatsApp, copia aí, por favor. Eu não tô conseguindo, meu celular ontem ele teve problema e aí apagou um monte de coisa, eu não tô com nenhum arquivo aqui. Então, o Manuel Gonçalves, ele diz que essa palavra, né, remédios constitucionais, não representaria a plenitude das ações que a gente pode manejar no judiciário de maneira sustentada pela Constituição Federal, para que as nossas liberdades e garantias fundamentais fossem exercidas. Então, no caso, ele preferia que fosse utilizada a expressão garantias de direito constitucional. Mas a aplicação maior da doutrina é mesmo pela palavra remédios constitucionais. Então, quais seriam, né, esses remédios constitucionais que nós podemos, né, utilizar aqui para poder defender os nossos direitos? Deixa eu aceitar aqui quem que está me chamando. Ah, o Breno conseguiu. Obrigada, pessoal. Breno, bom dia. Eu tive um probleminha aqui com o meu celular, por isso eu não consegui mandar para você. O pessoal mandou, então que bom que deu certo. Obrigada. Então, nós temos aí, né, os remédios constitucionais previstos, né, na nossa Constituição Federal de 88. São eles: habeas corpus, artigo 5º, né, inciso 68, mandato de segurança, artigo 5º, inciso 69, mandato de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 70, mandato de injunção, artigo 5º, inciso 71, habeas data, artigo 5º, inciso 72, e ação popular, artigo 5º, inciso 73. Você vê que ele vem escalonado, né, na sequência, como as ações que são manejadas por todos os cidadãos para, né, evitar ou mesmo, né, retirar a lesão de direitos, né, sociais. Então, José Alfonso da Silva, ele fala ainda, né, que o direito de petição e o direito de certidões, ele tem que ser, né, conforme prevê a Constituição Federal, aí no artigo 5º, inciso 34, independente do recolhimento de taxas, ou seja, para que você maneje, né, uma petição dessas, ou mesmo peça uma certidão em relação a algum direito seu, eu quero um extrato do INSS para comprovar que não foi recolhido, né, o meu direito. Se você vai lá no INSS e solicita uma certidão, ele tem que ser deferido para você, né, porque é um ente público, ele tem que entregar para você esse documento, independente de pagar ou não uma taxa. Então, nesse caso, né, esses remédios constitucionais também têm que ter esse direito para manejamento dentro do judiciário, independente do pagamento de qualquer taxa. Para que isso? Para poder evitar que aquela pessoa que não tem condições financeiras deixe de exercer o seu direito porque não consegue pagar as custas. Então, nesse caso, o que a Constituição Federal Cidadã ela faz? Ela faz uma forma de equalizar, né, de igualar o direito para o rico, para o pobre. Então, de toda forma, todas as pessoas, né, têm direito de manejar. Inclusive, né, temos que o habeas corpus, inclusive, ele pode ser feito, né, num papel de pão, por qualquer pessoa, independente de seja advogado ou não. As demais precisa, sim, né, de uma representação aí por advogado. Então, qualquer cidadão pode exercer o direito de petição em face de qualquer autoridade. Então, se você está, né, sendo lesado por uma autoridade do executivo, legislativo, judiciário, ou, no caso, em defesa, né, dos seus direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder,
pode utilizar um remédio, né, constitucional de maneira democrática, informal e uma maneira não onerosa, porque a própria Constituição Federal, ela entende que, independente de você pagar ou não, você tem direito, né, a impetrar, que é a palavra que a gente utiliza para os remédios constitucionais, né, pode impetrar no judiciário essa sua solicitação, o seu direito de petição. Então, você vai ter, né, a possibilidade de fazer esse pedido ao judiciário, independente de custas. O direito de certidão, né, como eu já falei, também ele deve ser o não oneroso e informal, também uma forma mais fácil para que as pessoas possam buscar, né, o seu direito. E esse direito de ser não oneroso e mais singelo, ele não exige que você demonstre, né, qual é a situação de interesse a ser esclarecida. Claro que você tem que fundamentar o seu pedido, mas você não precisa efetivamente comprovar, vamos supor, porque eu sou hipossuficiente, ou porque eu sou pobre, né, perante a lei, por isso eu não preciso pagar as custas. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira a possibilitar uma forma, né, mais tranquila, mais simples, mais informal de manejo dos remédios constitucionais. Iniciando, então, pelo primeiro remédio constitucional, previsto no artigo 5º aí, inciso 68, é o habeas corpus. Então, ele é uma ação penal de natureza constitucional. O que significa penal de natureza constitucional? Ele vai fazer um pedido, né, de liberdade, mas com base prevista na própria Constituição Federal. Bom dia, Denilson, tudo bem? Vamos voltar aqui. Então, o que é que o habeas corpus busca? O que ele visa? Qual que é o objetivo de eu manejar um habeas corpus? Eu vou impetrar um habeas corpus para prevenir, né, no caso de antes de acontecer, ou sanar depois de acontecer, para poder retirar a violação ou coação à liberdade de locomoção, por liberdade ou abuso de poder. No caso aqui, busca, né, essa liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção, quando haver ilegalidade, né, está tendo uma restrição indevida, ou um abuso de poder. No caso, o ente público, através do seu representante, ele está utilizando mais do que do seu direito, né, está ultrapassando a esfera, né, da necessidade, utilizando um abuso de poder para poder manter você com alguma restrição. Então, onde surgiu o habeas corpus? Ele surgiu, então, na Inglaterra, né, com a Carta, né, Constitucional de 1215, no caso chamado, né, como Constituição Pactuada, né, porque no caso aí foi como se fosse um acordo, decorrente de um pacto entre rivais. Então, nesse caso, utilizou-se, né, desse remédio constitucional para quê? Para poder dar uma garantia para esses entes que fizeram esse pacto. O Brasil, por sua vez, né, que copiou, né, a ideia aí da Constituição da Inglaterra, de 1215, só que já, né, no caso, ela foi inserida na nossa primeira Constituição republicana, lá em 1891. Então, Rui Barbosa trouxe essa ideia, né, dos países estrangeiros para poder ser aplicada aqui, dando essa garantia, né, para impedir qualquer violação ou coação à liberdade de locomoção dos cidadãos. Claro que não tinha a amplitude que tem hoje, né, gente? No caso aqui, o habeas corpus, nessa época, ele tutelava todos os direitos fundamentais, mas de uma forma mais ampla que diz aqui, mas não com a efetividade que nós temos hoje. Imagina você manejar em 1891 pedido de habeas corpus, e ele utilizava para N coisas, então, assim, era meio sem uma coerência, né, às vezes utilizado até de maneira errônea, né, pela aplicação que não era entendida na época. Hoje, ele tutela apenas o direito de liberdade de locomoção, mas, na época, era todo o direito, inclusive, já vimos, né, aí, liberdade de locomoção, inclusive, de outras coisas, né, a não ser pessoas. Aqui tem que se entender que, na Constituição Federal de 88, esse direito à liberdade de locomoção são para pessoas, né, físicas ou mesmo a coletividade, tá? Entendido, então, no sentido amplo, né, para compreender
tanto ameaça, igual eu falei para vocês, um habeas corpus preventivo, aquele para impedir uma prisão ilegal, ou mesmo, depois de acontecer essa prisão, que você vai pedir, né, a sua liberdade de volta. No caso, então, no artigo 5º, inciso 77, né, prevê que é uma ação constitucional gratuita, ou seja, para você impetrar um habeas corpus, você não precisa pagar custas, né, no caso aí, e não demanda o preenchimento dos requisitos para a petição inicial, que são aqueles descritos no 319 e 320 do Código de Processo Civil, então não tem uma regra muito rigorosa em relação à petição inicial do habeas corpus, né? É uma maneira singela, inclusive, né? Eu falei para vocês que não tem a necessidade aqui, efetivamente, de um advogado, porém, é de bom tom que se utilize, né, da expertise de um advogado, porque será a melhor forma de você ter garantido os seus direitos. Não exige, então, né, essa capacidade postulatória, ou seja, não é necessariamente um advogado. Inclusive, né, tem N histórias aí dentro do direito, falando, a pessoa estava com um papel de pão lá dentro do cárcere e utilizou desse papel com um pedaço de carvão para poder pedir um habeas corpus. Pode ser analisado da mesma forma, mas assim, né, hoje nós estamos aí, né, bem adiantado em relação à efetividade e busca dos direitos, então é de bom tom que se faça da maneira mais adequada possível, né, para ter garantido o seu direito. Pode, então, no caso de não ser exigidos os requisitos do artigo 319 do novo CPC, que não necessariamente precisaria de um advogado, podendo ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica. No caso, então, a pessoa jurídica, né, ele vai fazer esse pedido em relação aos seus sócios, né, não vai ser efetivamente em relação à empresa, porque a empresa é um ente despersonalizado, né, e ele não poderia aí manejar um habeas corpus, seria somente, né, no caso aí da coletividade, ou mesmo, né, uma pessoa física que busca garantir o seu direito de locomoção. No caso aqui, né, nós temos 3 figuras no habeas corpus. Quais são elas? Quem entra com o pedido, aquele que é o impetrante, né, chamado aquele que solicita, como se fosse o autor de uma petição inicial. Ele é quem impetra a ordem, né, o pedido de liberdade. O impetrado, que seria aquela autoridade coatora, vamos supor, está preso injustamente, aquele juiz que expediu o mandado de prisão, ele é um impetrado. Por quê? Porque ele é que vai responder por essa ilegalidade ou por esse abuso de poder. No caso, foi essa autoridade coatora que atuou com ilegalidade ou abuso de poder e ele vai responder a esse processo. É como se fosse o requerido, né, o réu de uma petição inicial. E o paciente é aquele que será beneficiado pelo esse remédio. Vamos supor, você vai impetrar um pedido de habeas corpus em nome do seu irmão que está preso lá e está incomunicável. Não tem como ele se manifestar sozinho, ele não tem como assinar né, no caso, um pedido de habeas corpus, você não tem nem, só sabe onde que ele está, mas não tem nem como entrar em contato com aquela pessoa. Então, você vai pedir em nome de terceiro esse pedido. Quem vai receber esse benefício, ele vai ser o paciente. Então, o paciente, ele tanto pode ser paciente impetrante, né, que é aquele que solicita em nome próprio, ou pode ser aquele que vai receber o benefício. Imagine, então, um pedido de habeas corpus em nome da empresa para a liberação de um sócio. O paciente vai ser esse sócio que efetivamente vai ser libertado através, né, do deferimento desse pedido de habeas corpus. Então, quem for o beneficiado pelo habeas corpus e por esse remédio constitucional é chamado paciente. Aquele que ele é quem sofreu a ameaça ou a violação do direito à liberdade de locomoção. Então, como já dito, ele pode ser um impetrante e paciente, né, ao mesmo tempo. No caso, se trata de ação em que não se exige capacidade postulatória, podendo, inclusive, o Ministério Público manejá-lo. Então, em caso grave, inclusive o Ministério Público, em caso de urgência, pode impetrar em nome de terceiro, né, o pedido de habeas corpus. E lembrando que é impetrar habeas corpus, tá? Não é, eu vou fazer um protocolo, não, é impetrar habeas corpus. Então, o habeas corpus, ele pode ser impetrado em 2 modalidades.
preventivo, antes do constrangimento, né? No caso de você tem uma suspeita de que isso vai acontecer, né? Um constrangimento iminente ou, né, uma privação iminente. No caso, você tem que ter um fundado e concreto, né? Suspeita de realmente ter lesado o seu direito de locomoção. Então, no caso, tem que já ter expedido mandado de prisão, ou tem que ter uma notícia disso, né, ou recebimento lá de uma denúncia. Então, nesse caso aí, você tem que ter realmente um fundado receio de que isso vai acontecer. E o repressivo ou liberatório é aquele que depois que você tem privado o seu direito de liberdade, né, aí você solicita para liberar, né, para acabar com esse constrangimento de a liberdade de ir e vir. Então, depois de acontecer o repressivo liberatório e antes de acontecer chamado, né, de habeas corpus preventivo. No caso, existe um ato em si que não é cabível ao habeas corpus. No caso de punições disciplinares de militares, Pontes de Miranda indica que, se caso uma punição disciplinar militar tiver todos esses requisitos que a gente vai ver agora, ele não seria cabível o habeas corpus. Mas, se caso o que estiver acontecendo esteja fora desses requisitos que a gente vai ver aqui, realmente vai ser uma repressão ilegal e caberia habeas corpus. Então, se caso essa punição disciplinar possuir esses requisitos, não vai ser possível impetrar o habeas corpus, são elas. Hierarquia, né, deve o transgressor estar subordinado a quem os pune, no caso tem que ter um superior hierárquico, que está aplicando, né, uma punição disciplinar ao seu subordinado. Poder disciplinar, devendo a lei atribuir poder de punir a esse superior. Então, tem que ter uma lei prevendo que aquele superior pode aplicar aquela penalidade sobre, né, quem deve obedecê-lo. Ato ligado à função, como fundamento da punição, deve se ligar à função do punido, ou seja, pela falta de respeito às regras internas daquele órgão militar, pode ser cabível, então, essa punição. E, no caso, a pena, enquanto sanção prevista em lei. Então, se você desrespeitou, né, aquelas obrigações previstas, né, lá no batalhão militar. E aí, no caso, vai ter previsto que, se caso você não obedeça, você pode ser privado da sua liberdade ali, ficar ali confinado, né? Vão ficar ali como que fala? Tipo de meio de quarentena, né? Então, ali, no caso, você está privado, mas tem uma lei te dando suporte. Então, não caberia habeas corpus para essa prevenção de punição disciplinar militar. Fala que a cela da solitária, né, não é quarentena. No caso, então, você está lá na solitária, lá no quartel militar, e aí não vai caberia habeas corpus, porque é uma previsão legal em relação a descumprimento, né, das regras militares. Se faltar qualquer um desses requisitos, né, na verdade, não há transgressão disciplinar, cabendo, inclusive, né, a impetração de habeas corpus. Aqui tem um organograma no livro de vocês, eu trouxe para poder ficar mais fácil, né, de verificar como que maneja. Então, o habeas corpus, ele vai acontecer em caso de ilegalidade ou abuso de poder, né, em face do direito de locomoção. Ele pode vir preventivo antes de acontecer a ameaça ao direito de ir e vir, né, chamado a priori, ou seja, antes de acontecer, e o repressivo e a posteriori, depois de acontecer qualquer lesão ao direito de ir e vir. Quando é preventivo, você vai pedir salvo-conduto, ou seja, para que nem ocorra a prisão. No caso do repressivo, que é depois de acontecer, você vai pedir um alvará de soltura. Por quê? Porque você já está restrito, né, no caso aqui do presídio, e aí, ou na delegacia também, às vezes demora para poder ser transferido, você vai pedir um alvará de soltura, né, para que você esteja, né, com sua liberdade em plenitude. No caso agora, é o segundo item dos nossos remédios constitucionais.
É o mandado de segurança, né, tão famoso aí, todo mundo que está fazendo um concurso fala, se caso eu passar e não me chamar, primeira coisa que eu vou fazer é impetrar o mandado de segurança. Então, hoje nós estamos vendo como que isso acontece. Mandado de segurança previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Então, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele entende que esse é um remédio constitucional que foi criado no nosso país. Então, ele é uma criação brasileira, previsto, né, primeiro na Constituição Federal de 34, foi, né, no caso, passou batido, foi ignorado na Constituição de 37, só que nas próximas constituições ele foi reeditado, ele foi reformulado. Então, nas constituições de 46, 67 e 88, ele vem em pleno vigor com as mudanças necessárias, né, para atualização legislativa. Então, hoje, ele tem uma lei própria, chamada Lei 12.016, de 2009, né, que traz toda a regulação de como que funciona, como que é manejado, procedimento, né, do mandado de segurança. Então, aliado à Constituição Federal, vem essa lei, né, para poder explicar como que isso acontece. No caso do mandado de segurança, ele decorre, então, do entendimento de que o habeas corpus, ele não consegue abarcar toda a proteção que a gente necessita, porque o habeas corpus, como a gente viu, ele é para liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir do indivíduo. No caso, o mandado de segurança, ele é para outros direitos fundamentais que estão sendo lesados. Só que também o mandado de segurança, ele tem requisitos. Por quê? Porque ele busca proteger direito subjetivo individual, ou seja, de cada uma das pessoas, de maneira individual ou coletiva, mas é um direito líquido e certo. Ou seja, o que é um direito líquido e certo? É aquele que você comprova por documentos. Então, se eu tenho todos os documentos que comprovam que eu tenho direito àquilo, no caso do concurso público, eu tenho ali que comprova que eu passei dentro do número de vagas, eu tenho a publicação demonstrando que era para poder ter me chamado e chamaram uma pessoa na minha frente, sendo que o número, né, do que ela passou ali, a ordem que ela passou é um número muito maior do que o meu, ou seja, me privou do meu direito líquido e certo de tomar posse no meu cargo público. Nesse caso, o ideal é que maneje um mandado de segurança. No caso, o mandado de segurança é para proteger todos aqueles direitos que não são amparados por habeas corpus, porque se for liberdade de locomoção, você já sabe que o ideal é habeas corpus. E no caso do habeas data, porque a lei prevê que também tem um remédio constitucional para a liberdade documental. Então, se você tem um documento dentro daquele órgão público e você precisa dele, o órgão público não pode se recusar a te ofertar essa documentação. Se caso ele se nega a te entregar em tempo hábil, você pode manejar um habeas data, que é para poder ter direito a acesso a informações, né, documentais. No caso, então, o mandado de segurança é um remédio constitucional de natureza jurídica residual ou supletiva, ou seja, tudo que não for habeas corpus ou habeas data vai sobrar para ele. Então, se não é direito de liberdade de ir e vir, não é direito a direito a documentação, sobrou para o quê? Para o mandado de segurança. Então, aquela pergunta que a gente fez lá no início da sessão 3.3, da pessoa querer ir fazer um tratamento indicado por médicos lá nos Estados Unidos para salvar a sua vida, será que seria habeas corpus, habeas data ou mandado de segurança? Só que, por essa representação constitucional de mostrar que o mandado de segurança ele tem uma natureza jurídica residual ou supletiva, já está a resposta, né? Nós vamos ver aí mais para o final. Quem quiser responder, fique à vontade. Então, a ilegalidade ou abuso de poder que deve ser combatido pelo mandado de segurança deve ter sido praticado por uma autoridade pública ou por uma pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, não é aquela empresa que você foi lá comprar e aí não te deixou comprar, isso não tem nada a ver com mandado de segurança. Mandado de segurança é para a autoridade pública ou seus representantes. Então, no caso, tem que ter uma esfera pública para você conseguir manejar, né, um mandado de segurança.
No caso, então, do direito líquido certo, eu já falei, mas tem aqui o conceito para vocês. Então, direito líquido certo previsto para mandado de segurança é aquele decorrente de fatos que podem ser comprovados de plano, ou seja, uma prova documental robusta, porque no mandado de segurança ele não vai analisar, não vai ter audiência de instrução, não vai ter ouvir testemunha, não tem nada de análise de provas efetiva em audiência, vai ser só prova documental. Quando você faz a impetração do mandado de segurança, o que é que, no caso, o tribunal vai fazer? Porque impetra lá, né? No caso, eles vão analisar se todos os seus documentos comprovam realmente aquilo que você está falando. Ah, eu passei no concurso em terceiro lugar, são 4 vagas, e eles chamaram quarto lugar e não me chamaram. Tem uma ilegalidade aí. Nesse caso, né, o mandado de segurança vai impedir que isso aconteça. No caso, não pode haver, então, dilação probatória. O que é dilação probatória? É todas aquelas reuniões de provas que a gente faz nos outros processos, né, judiciais. São audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunha, depoimento pessoal, alegações finais orais. Então, tudo isso é dilação probatória. Isso não existe no mandado de segurança. Então, é prova documental. Você vai juntar lá junto com o seu pedido, né, no mandado de segurança, o que você tem direito que está sendo lesado e todos os documentos que comprovam isso. Se não tiver os documentos, nem adianta manejar o mandado de segurança. No caso, não cabe mandado de segurança em casos de direito que, por mais que configure como líquido certo, já tenha sido objeto de coisa julgada. Ou seja, um processo já foi julgado no judiciário, já teve uma decisão judicial, já transitou em julgado, né? Ou seja, não cabe mais nenhum tipo de recurso. O mandado de segurança, ele não serve para rediscutir o que foi discutido no judiciário. Ele serve para um direito líquido e certo que está sendo lesado. Então, se você já buscou a definição do judiciário, não cabe mandado de segurança. Então, é para outros tipos de direitos. No mandado de segurança, né? Da mesma forma que no habeas corpus, nós temos o impetrante, que é aquele que tem, né, tá tendo o direito violado, no caso aí, o concurseiro, né, que está aí fazendo as provas e está aí tão ávido esperando o ser chamado no concurso, e o impetrado é aquela autoridade coatora, ou seja, aquele responsável pelo órgão que define o chamamento das pessoas indicadas no concurso, né, pelo critério, né, de ordem aí, de classificação e que realmente postergou aquele que ficou lesado. No caso, né, quem tem o poder de decisão, aquele que assinou o chamamento daquelas pessoas do concurso. Então, tem um diretor, né, daquele órgão que solicitou para que as pessoas venham assinar o termo de posse, ele que vai ser o impetrado, a pessoa que tem que responder no mandado de segurança daquele concursado. Também poderá figurar como impetrado a autoridade coatora, o agente público, ou seja, toda aquela pessoa jurídica de direito privado a quem o poder público tenha delegado poderes para exercer essas atribuições, ou seja, aqueles terceiros que atuam em nome dos entes públicos. Vamos supor, o terceiro setor, né, o sistema S. Se você dá o poder para aquele SESC, SENAC, SESC, para poder te representar num serviço público, e de repente tem um concurso ali para contratação e não te chama, ele também vai ser responsável, porque ele atua em nome público, em nome de uma pessoa jurídica de direito público, em que pese ela ser, né, um representante de uma empresa, ele atua em nome público. No caso aí, quando acontece essa concessão e permissão de obras ou serviço público, exemplo também, Enel. A Enel está fazendo um concurso público para contratação. Ela é uma concessionária de iluminação pública, só que ela atua em nome público. Então, nesse caso, o diretor, né, que geralmente é o que assina, né, o chefe lá que chama as pessoas do concurso, ele vai responder como impetrado também, né, no mandado de segurança, em caso de haver alguma ilegalidade nesse chamamento.
Eu estou utilizando muito o exemplo do concurso público, que é mais a realidade de vocês. Meu mandado de segurança, ele serve para N coisas, inclusive essa questão aí do direito à saúde dessa criança que precisa fazer um tratamento no exterior. Caso de solicitação médica e for negado, pode sim ser solicitado através de mandado de segurança para que custeie, né, e envie essa criança, né, com todas as despesas pagas para poder fazer o tratamento adequado em outro país, né. Cabe comprovar, né, porque é direito líquido e certo, da necessidade, né, através de documentação médica, da necessidade desse tratamento e também, né, todos os documentos hábeis de direito líquido e certo para comprovar a necessidade. Podem ainda configurar como impetrados serventuários, notários e oficiais de registro público que se sujeitam à autorização do poder público. Atuam também, né, em nome do poder público, todos esses que têm aí, né, esse exercício de uma função pública. Deixa eu aceitar o Jairo. Tudo bem, Jairo? Bom dia. Vamos voltar aqui. Então, todos aqueles que atuam em nome, né, do ente público, ele também pode ser utilizado aí no mandado de segurança como impetrado. No caso, tem um prazo ipsis literis que tem que ser obedecido. No mandado de segurança repressivo, que é aquele que depois de aconteceu a ilegalidade, o prazo é de 120 dias, contados do conhecimento, né, daquele que sofreu a lesão, dessa ilegalidade ou abuso de poder. Nesse caso, ele tem 120 dias para poder manejar o mandado de segurança. Passou dos 120 dias, ele não pode utilizar mais. No repressivo, já não tem esse prazo. Por quê? Por que não tem? Porque ainda nem aconteceu a lesão. Então, como que eu vou contar? Então, não conta prazo de 120 dias, quando ainda não aconteceu, né, a privação aí dos direitos que podem ser manejados no mandado de segurança. Depois já aconteceu, aí somente depois, 120 dias. Também temos o mandado de segurança coletivo. No mandado de segurança coletiva, artigo 5º, inciso 70, no caso, a admissão dos mesmos requisitos do mandado de segurança individual, né, para todos os direitos que não sejam amparados por habeas corpus e habeas data, mas quem maneja o mandado de segurança coletivo tem requisitos específicos previstos na lei. Então, quem são eles? Somente pode impetrar o mandado de segurança de maneira coletiva partido político com representação no Congresso Nacional, uma organização sindical, ou seja, aquele sindicato representante daquela categoria que está sofrendo alguma lesão, ou a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, ou seja, ela já tem que ter, né, efetivada essa associação há mais de um ano, porque se tiver menos de um ano, ainda ela não pode, né, manejar um mandado de segurança. No caso dessa entidade de classe ou associação, que já funciona há mais de um ano, ela vai defender, ela vai impetrar o mandado de segurança em nome próprio, mas para defender direito de terceiro. Quem que seria o terceiro? Membros ou associados, né, da sua entidade de classe ou da sua associação. Então, o partido político também, que com representação no Congresso Nacional, ele também vai manejar em nome próprio uma defesa de direitos coletivos e a organização sindical dos seus sindicalizados. O artigo 21 da Lei 2016 de 2009, que trata do mandado de segurança, ele prevê que, na modalidade coletiva, o mandado de segurança ele pode ser, então, impetrado, igual a gente acabou de ver, por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou finalidades partidárias. Ou seja, aquele partido político pode buscar no caso, a proteção de direitos em relação a isso que a gente acabou de ler. Já a organização sindical e entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano vai buscar defesa através do mandado de segurança de quê?
defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados. Na forma dos seus estatutos, tem que ter uma previsão estatutária em relação a isso, e desde que pertinente à sua finalidade, dispensado para tanto autorização especial, ou seja, aquela associação, ela tem que ter uma finalidade em relação àquele pedido, né? Tem que ter uma relação com a sua atuação. No caso, essa norma infraconstitucional, no caso, né, a lei específica vincula quem? Quem tem a legitimidade em nome coletivo, né, a buscar a defesa do direito em relação ao que ele pratica. Então, não dá para poder ele pedir em nome próprio um direito alheio que não tem nada a ver com a finalidade dele. Então, a finalidade partidária daquele partido político, ela tem que ser baseada no seu pedido de mandado de segurança. No caso, qual seria o objeto do mandado de segurança coletivo? No caso aqui, ele busca a tutela de direito líquido e certo coletivo. Então, por mais que ele esteja pedindo em nome do sindicato, ele está buscando um direito que não é só dele, é um direito transindividual de toda aquela coletividade. É indivisível por quê? Porque ele vai ser aplicado para todo mundo que está ali naquela mesma situação. Então, ele busca uma defesa de direito do grupo, daquela categoria que ele representa. Então, não é um direito pessoal, individual, é um direito de uma forma coletiva. Ele também pode solicitar, né, o impetrante, aquele que solicita o mandado de segurança coletivo, uma comprovação de pertinência temática, ou seja, o que está ligado com o que ele atua. Aquele sindicato que atua como defesa dos professores, ele pode pedir direitos em relação aos professores. Ele não pode pedir direitos em relação a outra categoria. Então, tem que ter uma correlação entre a finalidade da sua atuação com o pedido do mandado de segurança. Isso, né, é estabelecido pela lei e pela jurisprudência. Trouxe aqui para vocês um organogramazinho, né, de como que funciona. Então, onde há a previsão legal do mandado de segurança individual e coletivo, quem que vai ser o impetrante, né, no caso do mandado de segurança individual, vai ser qualquer pessoa em defesa própria ou de terceiro, né, que vai ser aquele paciente impetrante, ou mesmo impetrante em defesa de um paciente que não pode, né, solicitar. Ou o mandado de segurança coletivo já é representado por partido político, com representação no Congresso Nacional, sindicatos, né, entidades de classe e associações legalmente constituídas ou em funcionamento há mais de um ano. Quem vai ser o impetrado, né, a autoridade coatora no mandado de segurança individual? Vai ser da mesma forma para os dois, né, a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, como concessionárias ou permissionárias, ou seja, a organização pública ou seu representante. Direito líquido e certo para o mandado de segurança individual e para o mandado de segurança coletivo, existe uma pequena diferença. No mandado de segurança individual, vai ser direito individual que pode ser demonstrado com documentos, e no mandado de segurança coletivo, da mesma forma, um direito coletivo ou individual que possa ser demonstrado com documentos, mas tem que ter também uma ligação de finalidade com a sua atuação, né? Vai pedir em nome da coletividade, mas desde que esteja ligado ao direito ao exercício do que ele representa. O prazo para os dois, né, da mesma forma, são 120 dias após, né, o que a ilegalidade ter acontecido, da ciência do impetrante. Passou desse prazo, né, no caso, se não tiver nenhuma manifestação, ultrapassou, né, no caso, o prazo e não tem mais direito de pedir. Aqui trouxe uma decisão judicial, né, uma ementa do tribunal para vocês. Esse, se não me engano, é Tribunal de Justiça de Goiás, onde foi impetrado o mandado de segurança para um fornecimento de medicamento, né, de responsabilidade solidária entre os entes, ou seja, os entes federativos no âmbito municipal, estadual ou federal tinham a responsabilidade de ofertar esse medicamento necessário para essa pessoa.
No caso aqui, essa oitiva de Câmara de Saúde é um órgão do Poder Judiciário que faz um parecer em relação à necessidade de coisas médicas. Então, se vai fazer uma cirurgia cardíaca, precisa verificar se realmente tem necessidade daquela cirurgia para aquele caso específico, solicita, né? É um parecer técnico em relação à saúde. Tem um órgão dentro do Judiciário só para isso. A adequação da via eleita, falando que realmente é o mandado de segurança que é o necessário nesse caso, né, que a pessoa, o impetrante, tem interesse de agir, teve prova pré-constituída, ou seja, documental dentro desse processo, teve a presença de todos os requisitos delimitados, né, previstos na lei, é direito líquido e certo, comprovado através de documentação dentro desse processo, e que, em caso de necessidade de nova receita, né, para continuidade do tratamento, que seja, né, deferido a medicação necessária para todo o tratamento, pode ter renovação da receita. No caso, então, impetrar, inclusive, um agravo interno contra a decisão unilateral de um relator ou presidente, que foi julgado prejudicado, ou seja, não tinha, né, nenhuma lesão em relação àquela decisão judicial. Aí tem todas as fundamentações em relação à ementa. Então, o que é que o tribunal decidiu? Que a obrigação de assegurar o direito à saúde é solidária entre todos os entes federados. Então, qualquer um deles pode ser demandado para fornecer esse medicamento. Na hipótese, a partir da obrigação solidária, ou seja, de todos os entes, né, poderá, de maneira administrativa, haver o ressarcimento, né, dos valores da compra do medicamento, ou então, né, cada um arque com uma parte, porque é uma medida de cunho administrativo, que não deve ser resolvido, como que vai ser pago pela esfera judicial. A administrativa é que tem que decidir no caso de cada órgão. A oitiva do núcleo, né, de apoio técnico, NATJUS, é providência facultativa, ou seja, não é imprescindível que aconteça essa solicitação. A prescrição do medicamento por médico responsável, médico, né, que é da categoria que necessita, ela foi amparada por relatórios e exames. Então, igual eu falei para vocês, são documentos que comprovam o mandado de segurança. E nesse caso, o médico prescreveu, né, falando que precisava mesmo desse medicamento e que isso comprova, né, prova suficiente para o atendimento da pretensão do pedido desse impetrante. Ou seja, não precisa de perícia para comprovar a necessidade desse medicamento. Então, nesse caso, somente essas documentações médicas comprovaram o direito líquido e certo do impetrante. No caso, então, o tribunal decidiu que os requisitos estabelecidos pelo STJ, né, para haver o deferimento, concessão dessa medicação através dessa imposição de segurança, né, vai compelir a autoridade coatora, ou seja, impor sobre esse coator, né, essa autoridade que não tinha autorizado esse medicamento, a compelidamente, né, ou seja, de forma forçada, fornecer o medicamento pleiteado pelo impetrante, ainda que não incorporado ao normativo do SUS, ou seja, mesmo que esse remédio não esteja na lista do SUS, tem que ser deferido, porque esse remédio é o adequado para salvar a vida dessa pessoa. No caso, por se tratar de medicamento de uso contínuo, essa renovação de receita tem que acontecer a cada 6 meses, já foi deferida aí para a continuidade do tratamento, e na hipótese de haver interrupção ou suspensão do tratamento médico, eventuais remédios não utilizados devem ser devolvidos, porque podem ser utilizados por outra pessoa. Então, você vê que o tribunal, ele cuida de cada pedacinho da decisão para poder assegurar que todo o direito daquela pessoa que necessita daquele tratamento médico seja deferido. Aqui o finalzinho. Em razão do julgamento de mérito do presente mandado de segurança, que engloba toda a matéria suscitada no agravo interno, que é aquela decisão, né, do relator ou do presidente do tribunal que foi contra o deferimento desse remédio, ficou prejudicada a sua apreciação, por quê? Porque, no caso, a ação principal não precisa mais ser julgada, porque já foi decidido por um mandado de segurança. Então, impetrou o mandado de segurança, né, para forçar que fosse decidido essa solicitação.
Essa decisão, a citação dela aqui é do TJ Goiás, é um mandado de segurança, né, do ano de 2019, né, foi julgado aqui em 28 de agosto de 2019 pela primeira Câmara Civil. Então, a publicação dela foi no mesmo dia do julgamento e é bem recente, né, 2019, então, né, não tem pouco tempo. Também, né, na fundamentação dos desembargadores, eles fizeram algumas manifestações, eu achei de bom tom trazer para vocês, para poder demonstrar o que fundamenta o mandado de segurança. Nesse caso, o que o desembargador relator falou? Ele falou que o mandado de segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus, habeas datas, na hipótese que há ameaça à lesão de direito ou decorrente de ato ilegal ou abusivo da autoridade. Ou seja, ele copiou o artigo 5º aqui da Constituição Federal, no inciso 69, demonstrando que o mandado de segurança é a via adequada. Então, naquele caso, lá do início da seção 3.3, onde a gente falou que o ideal, qual seria o ideal direito constitucional aí, qual que seria o tipo, né, de ação constitucional que a gente ia utilizar, então seria um mandado de segurança para aquela criança que precisa fazer um tratamento nos Estados Unidos. Por quê? Porque o que está sendo privado dela não é realmente o direito de ir e vir, ela pode ir e vir, o que está sendo lesado para ela é realmente o tratamento. Então, remédio adequado, remédio constitucional adequado é o mandado de segurança, porque não é direito de ir e vir e nem documento que ela está solicitando. O que sobrou residualmente é o mandado de segurança. Então, o que o tribunal falou? Que a saúde é um direito constitucional do cidadão brasileiro e é dever do Estado, em conformidade com o artigo 6º e 196 da Constituição, dar esse direito para tratamento adequado, né, para a população. O que prevê o artigo 6º? São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Ou seja, saúde, direito básico, então ele está acima de qualquer outro direito. Nesse caso, então, o adequado para aquela primeira questão que a gente perguntou lá no início, né, da seção 3.3, é mandado de segurança, então, para que o governo autorize, né, o tratamento dessa criança para salvar a vida dela lá nos Estados Unidos. Trouxe um outro aqui para vocês também, outro mandado de segurança, fornecimento de medicamento, legitimidade passiva do Estado de Goiás, direito líquido e certo comprovados. Então, documentalmente foi comprovado. Ato coator omissivo, ou seja, deixou de praticar ato. Oitiva da Câmara de Saúde também de maneira facultativa, igual o outro. Indicação de marca específica, ausência de cabal demonstração de não intercambiabilidade, ou seja, indicou um medicamento que às vezes não existia ou não era o adequado, mas em caso de salvar a vida daquela pessoa, pode ser, né, no caso aceito, um medicamento similar. O Estado de Goiás é legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança para a obtenção de medicamentos, independente de quaisquer atos infraconstitucionais, ou seja, qualquer outro ato que não esteja previsto na Constituição Federal, que estabeleçam competências para a entrega de remédios, uma vez que a atribuição constitucional é solidária entre todos os entes, igual a decisão da outra que a gente acabou de ver. Admite-se no mandado de segurança a prova é previamente constituída por laudo médico, ou seja, uma documentação médica, né, elaborada por um profissional particular, cuja idoneidade não foi questionada, ou seja, aquele médico realmente é especialista daquela área e não tem nada que desabone, que ateste a necessidade do uso de medicamento, né, de determinado farmaco, para fins de comprovação de direito líquido e certo, ou seja, tem que ser deferida, até copiei só essa parte dessa ementa para vocês, quando a gente coloca aqui os pontinhos entre uma decisão e outra, você vê que passou do 2 para o 6, quer dizer que a gente suprimiu uma parte, né, e coloquei só a que interessa. Nesse caso, a segurança foi concedida para poder dar essa medicação para essa pessoa, essa decisão é de 2016, da 4ª Câmara Civil. Então, o que tem que ser entendido por vocês é que o mandado de segurança, então, ele vai ser manejado, né, para todos os outros direitos lesados que não sejam amparados por habeas corpus ou mesmo habeas data.
nós vamos ver o restante. Nós terminamos, então, aqui a seção 3.3, e agora nós vamos aqui agora, né, deixa eu até voltar aqui um pouquinho com vocês. Pessoal, ficou... deixa eu... Ficou alguma dúvida em relação a habeas corpus, mandado de segurança e mandado de segurança individual, coletivo? Mandado, e o habeas corpus preventivo e repressivo? Não, né? Tá tranquilo, então. Deixa eu colocar aqui, então, o outro para a gente compartilhar a próxima. Teoria Geral de Direito Constitucional, aulas ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, então. É a 9.3.4. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Sim, tá vendo? professora. Ah, ok, então. Então, vamos seguindo. Nós vamos completar, então, aqui na seção 3.4, o final dos remédios constitucionais, né? Nós vimos, então, habeas corpus, mandado de segurança. Agora, nós vamos passar para as demais. No caso, então, a gente vai ver agora habeas data, né? Que é para documentos, mandado de injunção, que é para uma lei que não existe, mas seja necessária, que ela seja feita para aplicação naquele caso concreto. E a ação popular, que é aquela, né, que busca uma lesão, que impedir uma lesão de uma maneira coletiva, que ninguém se atentou, né, dentro do legislativo para buscar aquele direito, e as pessoas têm direito de se juntar para poder fazer uma solicitação direta ao legislativo. Então, o que a gente vai buscar com essa seção 3.4? Se entender se o direito à saúde demanda regulamentação por lei infraconstitucional para que seja assegurado, ou seja, será que o direito à saúde eu preciso de mais leis para poder assegurar ele, ou só o que está previsto na Constituição Federal me basta? Né? Nós vimos aqui o artigo, acabou de ver o artigo 6º, demonstrando que ele é um dos direitos, né, fundamentais de toda a sociedade. Então, nós vamos ver como que isso funciona nessa seção 3.4, terminando aí, né, esse é o final da unidade 3, então vai faltar só aí a unidade 4 para a gente finalizar o semestre. Até, inclusive, quero passar para vocês depois a data da prova nossa, está marcada aqui para o dia 16 de junho, ok? Anotem aí. Então, dentro do cronograma nosso, já estava marcado desde o primeiro dia de aula, nós estamos só reforçando. Então, não tendo sido editada ou, né, verificada, não está tramitando uma lei específica sobre isso, qual seria no caso, o remédio constitucional que eu posso manejar para poder impor que essa lei exista? No caso, acabei de falar para vocês, né? Tem aí o mandado de injunção também, que pode ser manejado, ou, depende do caso, uma ação popular, para que exista realmente essa regulamentação, né, em relação a isso. A gente vai ver. No caso, nós temos que entender, em relação aos remédios constitucionais, qual é a finalidade de cada um, porque isso vai fundamentar os requisitos e as características de cada um, né? Temos que entender, então, qual é a característica de cada um para poder separar o que é habeas data, mandado de injunção, ação popular, habeas corpus e mandado de segurança. E também temos, ao mesmo tempo, que analisar como que se aplica esses remédios constitucionais. Por quê? Porque dependendo da aplicabilidade, vai definir qual é o remédio constitucional adequado em cada caso. Então, lembrando, né, nós temos esses aqui, remédios constitucionais, o habeas corpus, que a gente já viu, mandado de segurança também, mandado de segurança coletivo, já finalizamos, e agora nós vamos ver os últimos 3, mandado de injunção, habeas datas e ação popular. Então, no caso aqui, a finalidade, funcionamento também, né, da ação civil pública, precisa ser verificada, porque também ela reflete dentro desse conteúdo. Então, como que funciona o habeas data?
Previsão legal, artigo 5º, né, inciso 72 da Constituição Federal. Então, conceder-se-á o habeas data. Quando que vai, né, ser deferido para você, quando você pode impetrar um habeas data? Quando que é que você vai manejar isso? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa do impetrante, constantes de registros, ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, o habeas data vai ser solicitado quando você precisa de alguma informação sua própria que está dentro daquele órgão público. Então, se for um órgão particular, você vai entrar com uma ação judicial, né, de declaratório, de conhecimento, para poder aquele órgão informar aquilo que você precisa dentro do processo judicial. Quando é um órgão público, você maneja direto um habeas data, solicitando a informação que você precisa. É uma maneira mais rápida, sem custo algum, né? No caso, não vai ter custos, então é uma maneira mais rápida, singela, de você buscar as informações suas de direito. Primeiro, perde, né, de maneira administrativa, com a negativa da informação, você utiliza essa documentação, igual no mandado de segurança que você vai pedir direito líquido e certo, no habeas data, da mesma forma, você junta toda a documentação, né, falando que você não teve a solicitação, comprova isso, e o próprio judiciário vai solicitar essas informações para ser juntada para você. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, ou seja, você quer só corrigir algum erro e, no caso, o órgão está se recusando. Se tem algum erro na sua documentação naquele órgão, colocou o número de CPF errado, o nome está escrito errado, às vezes também você tinha um nome constrangedor, mudou isso, né, no cartório, e aí depois, né, fez uma medida judicial, mudou o nome do cartório, e aí tem essa autorização judicial para mudar, e o órgão está se recusando. Então, você busca com o habeas data fazer o quê? Conhecer as suas informações ou retificar dados que estão em poder dos órgãos públicos. Então, o artigo 1º, parágrafo único aí da Lei 9.507, de 97, ele prevê que considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros e que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações, ou seja, é uma informação que seja a respeito de você, que está em posse de um órgão público ou de registro público. No caso, isso tem que ser não sigiloso, tá? No caso, ele tem que ser, se for sigiloso, aí tem outra via adequada. No caso do habeas data, então, ele busca o quê? Proteção da esfera íntima do indivíduo contra uso abusivo de dados obtidos por meio ilícitos, fraudulentos ou desleais, né? Ou introdução nesses registros dos chamados dados sensíveis, correlatos à raça, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária ou sindical, ou mesmo orientação sexual. Pode ser, né, que um transexual prefira que nos dados dele seja adequado para a orientação que ele entende ser necessária. Se isso já foi deferido pela justiça e pelo cartório, o órgão público ele não pode se privar a utilizar aquele nome social daquela pessoa. Então, é direito também, pode ser utilizado habeas datas para isso. Ou então, o terceira hipótese, no caso, conservação de dados falsos ou inexatos, ou seja, tem um erro, né, ou uma falsidade documental ali, ou ainda com fins diversos daqueles legalmente previstos. Pode ter tido uma fraude e estão utilizando o seu nome de uma maneira indevida. Então, no caso, você pode pedir para alterar, para tirar. Ele se fundamenta essencialmente na inviolabilidade do sigilo de dados, né, que é previsto em lei também, que onde assegura para você o sigilo, né, de suas informações pessoais, sigilo das suas correspondências e das comunicações, que é aquele, né, que você não pode ter violado, né, o seu direito à comunicação. Também o direito à informação e o direito à obtenção de certidões para fins específicos, ou seja, você pode utilizar, né, desses direitos que são conferidos pela Constituição Federal para manejar um habeas data para corrigir um erro, né, ou então uma falta de alguma informação.
No caso do habeas data, então, ele tutela o direito fundamental à informação pessoal. Aquela sua informação pessoal que está incoerente, imprecisa ou errônea, ela tem que ser corrigida. Ou mesmo aquele documento que você precisa para poder fazer uma solicitação, vamos supor, de aposentadoria, e estão se recusando a entregar, então, isso fere os seus direitos, principalmente a honra, intimidade e vida privada. Então, você pode buscar esses registros ou banco de dados do governo, né, de caráter público ou para retificar seus dados pessoais. Também, né, para a proteção dessa esfera íntima dos indivíduos, temos a súmula 2 do STJ. Ela diz o quê? Que deve haver, primeiro, a recusa pela autoridade administrativa de te fornecer, né, essa informação ou fazer a retificação antes de você pedir o habeas data. Por quê? Porque se de maneira administrativa você solicita isso e ele te defere, não tem por que manejar um habeas data. Por que então se exige a negativa primeiro? Para não perder tempo. Você vai lá, solicita, quando ele nega, você junta esse documento da negativa junto do habeas data para informar ao tribunal que realmente foi negado para você o seu direito. Então, o direito a habeas data só existe, né, quando você junta a negativa, né, do fornecimento dessas informações ou da retificação que você solicitou. Então, essa negativa inicial é um requisito indispensável, né, para que haja o interesse de agir em relação ao habeas data, porque senão vai falar que se você não pediu na área administrativa, é carente a sua ação e vai ser arquivado. Então, o habeas data, assim como as demais que a gente já viu, elas são isentas de custas, né? Não vai ter nenhuma cobrança em relação a esse processo seu, mas precisa ser solicitado por advogado, aqui tem requisitos, né? O artigo 21 da Lei 9.507 de 97 prevê que são gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para a anotação de justificação, bem como a ação de habeas data. Nesse caso, é ipsis litera explicado no artigo 21 da própria lei que regula o habeas data que o manejo, né, desse remédio constitucional não vai ter pagamento de custas. Só que tem uma decisão do STJ, lá da primeira turma, que entendeu, né, no agravo regimental dentro de um recurso especial, o número dele é 10.84695, lá do Rio de Janeiro, que, em relação ao habeas data, as custas processuais não serão cobradas, mas os honorários advocatícios, sim, porque a lei não prevê expressamente que não vai ser cobrado honorários. Então, se não está previsto expressamente, é direito, né, a honorário sucumbencial do advogado. Então, se ele manejou essa ação, ele vai ter direito aí, né, a receber da parte impetrada, né, em caso de ser deferido o pedido do impetrante, que pague, né, o honorário advocatício sucumbencial, que é aquele, né, que é arbitrado pelo juiz para pagamento do trabalho do advogado. Claro, em caso de condenação, né? Se caso solicita e não for deferido o habeas data, claro que quem vai ter que pagar os honorários advocatícios vai ser a própria parte contratante. Se houver, então, a recusa do fornecimento das informações ou a recusa da retificação dessas informações, o habeas data vai poder ser impetrado contra banco de dados públicos, de titularidade de um ente público ou aquele, né, que é titular desse direito. No caso, o ente público, ele delega para uma entidade que pratique atos, né, em seu nome, porque o Estado ele não consegue prestar todos os serviços públicos. Então, ele autoriza outro, né, uma concessionária, ou, né, no caso aí, uma permissionária, para atuar em seu nome. Ele vai prestar um serviço no lugar do ente público. Então, nesse caso, quando ele é o titular dessas informações, ele vai responder da mesma forma, como se fosse ente público. O rito, né,
previstos para o habeas data é disciplinado pela Lei 9.507 de 97, né, que prevê como que isso funciona. Nesse conteúdo de teoria geral de direito constitucional, nós tratamos da parte geral, conceitual, em relação a cada um desses remédios constitucionais. Quando vocês estiverem realmente na matéria de direito constitucional, vocês vão ver efetivamente como que se faz a peça, quais são os requisitos de cada peça, mas para entender de uma maneira geral aqui, o bastante é saber que tem uma lei que regula o habeas data e que ela é essa aqui, de 9.507 de 97. No caso, qual que é o objetivo dessa retificação dos dados? Né? Corrigir erro ou falsidade, ou então, no caso, né, uma solicitação para informação mesmo, né? Deferir que você tenha em sua posse as informações necessárias. Pode, através do habeas data, né, também ter 3 medidas para poder buscar essa retificação de dados. Não somente, né, o habeas data. Habeas data seria aí só uma delas. Quais seriam as outras medidas? Aí eu posso utilizar para poder retificar os dados o habeas data, um processo administrativo, que é aquele que você vai lá e faz uma solicitação administrativa através de um pedido, isso vai virar um processo e vai andar dentro do departamento público para a busca dessa informação. Caso tenha a negativa, né, que você vai manejar o habeas data. Pode ser utilizado ainda, né, a esfera judicial. Ah, eu não quero um habeas data, eu quero ir na justiça. Você pode também. Então, nada um impede o outro. A necessidade, no caso, quando tem sigilo, né, você pode solicitar tanto na esfera administrativa como na judicial. Nesses 2 casos também necessita de ter aí, primeiro, para o habeas data tem que ter uma negativa do pedido administrativo, e no processo judicial também é de bom tom que tenha, para, né, não ter que dilatar probatório demais. Agora, o outro remédio que nós vamos ver depois, né, aí do habeas data, é o mandato de injunção. O nome parece complicado, mas ele é bem simples, tá? Previsão legal, artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal de 88. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de alguma norma regulamentadora, ou seja, uma lei que regulamenta uma previsão de direito, torne inviável o exercício pleno dos direitos e liberdades constitucionais, né, do indivíduo e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, aquele cidadão, ele deixa, né, de ter o seu direito porque faltou uma norma prevista. A Constituição Federal disse que uma norma reguladora ia prever como que isso funciona, e não existe essa lei ainda. Então, eu posso forçar para que essa lei exista. No caso, então, qual que é o objetivo do mandato de injunção? Buscar o exercício de direitos e garantias fundamentais, né, em relação à minha liberdade, soberania e cidadania, que já está previsto na norma geral, na Constituição Federal, mas que essa norma é de eficácia limitada. Igual a gente tinha visto lá, como que é que José Afonso da Silva classificou as normas, ou seja, ela é norma de eficácia limitada, porque ela precisa de outra lei para explicar como que isso vai acontecer. Ou seja, não existe uma norma regulamentadora, está ausente uma norma regulamentadora para explicar como que isso vai ser efetivado. Existe o direito, mas ele não pode ser exercido pela falta de uma lei regulamentadora. José Afonso da Silva diz, então, que o mandato de injunção tem como finalidade imediata aplicabilidade dessa norma prevista na Constituição através de uma norma regulamentadora, ou seja, precisa, para o meu direito constitucional ser aplicado efetivamente, que exista uma norma de regulamentação. A finalidade, então, do mandado de injunção é que exista essa norma regulamentadora para aplicar o direito constitucional que me foi deferido. O artigo 5º, inciso 71, prevê ainda hipóteses de se impetrar o mandado de injunção individual. Como que acontece? O advento da Lei 13.300 de 2016 consolidou o entendimento, né, do STF, que, de uma maneira por analogia, ou seja, uma
identificação de uma coisa que existia para aplicação no mandado de injunção, né, ele pega como se tivesse um mandado de segurança coletivo e quer utilizar as mesmas regras. Então, a STF entendeu que o mandado de injunção coletivo deve ser admitido, por analogia, igual o mandado de segurança coletivo, ou seja, pode haver um mandado de injunção coletivo também. Para quê? Para manejar aquela lei, não só para aquele indivíduo que está pedindo, mas para aplicar de uma maneira geral a todas aquelas pessoas que estão naquela mesma situação. Precisa daquela lei infraconstitucional para aplicar um direito previsto na Constituição Federal. Então, esse mandado de segurança coletivo vai servir de base como os mesmos requisitos, né? E os mesmos legitimados vão pedir, em nome desses terceiros, um mandado de injunção coletivo para que exista uma norma regulamentadora de um direito previsto na Constituição Federal. Então, também temos a possibilidade do mandado de injunção coletivo para quem vai poder pedir em nome coletivo. O mesmo que a gente viu do mandado de segurança coletivo, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, as entidades de classe ou associações legalmente constituída, né, e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos seus direitos, de seus membros ou associados. Então, eles vão pedir em nome coletivo, né, só que vai protocolar um pedido, impetrar um pedido próprio. O artigo 102, inciso 1, letra Q da Constituição Federal, também prevê que compete ao STF, precipituamente, a guarda da Constituição Federal. Ou seja, ele é o guardião, né, da Constituição Federal, ele é que tem que verificar todas as normas que, eventualmente, não existam e que estão ferindo a Constituição Federal. Então, o que é que o STF, né, pode? No caso, processar e julgar o mandado de injunção. Quando você faz uma solicitação, então, impetra o mandado de injunção, quem vai julgar ele, processar e julgar, vai ser lá no STF. Então, não é uma ação que você vai vir aqui no juiz, aqui em Anápolis e impetrar. Vai ser direto no STF. Então, você vai entrar no site do STF e vai fazer o seu, né, tudo online hoje em dia, você vai fazer o seu protocolo direto lá. Vai pedir o quê? No caso, o mandado de injunção, para elaboração da norma regulamentadora, né, tiver como atribuição do presidente da República, ou seja, aquela lei que era para existir era de obrigação desses que a gente vai falar agora, presidente da República, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, mesas de uma da Casa Legislativa, Tribunal de Contas da União, ou tribunais superiores ou do próprio STF, ou seja, eles que eram legitimados para poder fazer a lei, não fez, dormiu no ponto. Tem uma previsão na Constituição Federal de que podia existir essa lei, mas ainda não existe. Então, você vai impetrar o seu mandado de injunção diretamente no STF. Mas também temos aí outro, né, legitimado, que seria o STJ. O STJ, a previsão para ele é no artigo 155, inciso 1, letra H, que é a competência para aquelas leis que não foram elaboradas por quem? Por órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF ou dos órgãos da Justiça Militar, Eleitoral, Trabalho e Justiça Federal, ou seja, de uma maneira residual, se não for aqueles legitimados previstos para julgamento pelo STF, vai sobrar aqui para o STJ. Então, esses dois vão poder, você fazer a impetração do mandado de injunção, dependendo da norma que era para ter sido feita e não foi. Você vai pedir para eles forçar a barra mesmo para que a lei exista. Aqui temos um organograma também do mandado de injunção para, né, o que a gente vai solicitar através do mandado de injunção? Os direitos fundamentais, né, através de uma norma programática, ou seja, que faça uma norma regulamentadora, porque a Constituição Federal prevê o direito, mas não existe uma regulamentação através de lei, para que não fira a síndrome da inefetividade da norma constitucional, ou seja, não está aplicando a norma constitucional, a Constituição Federal, o meu direito previsto ali, porque não tem uma norma dizendo como que vai ser. Então, isso está ferindo meu direito fundamental à plenitude desse direito. E aí, maneja-se o mandado de injunção. No caso, o requisito para impetrar o mandado de injunção é
Quais são? Haver existência de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, a Constituição Federal está prevendo um direito para você, mas precisa de uma norma regulamentadora que não existe. Tem que haver ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, ou seja, a norma que não existe, que o impetrante seja o beneficiário direto do direito. Eu não posso pedir um direito a não ser do direito coletivo, né, que não vou pedir em nome alheio, mas no caso, se a minha liberdade que precisa dessa regulamentação, né? O meu direito que não está sendo exercido tem que ser, no caso, eu vou pedir para que eu mesma exerça esse direito. Ou seja, eu tenho que ser beneficiária desse direito, a beneficiária direta. Que essa ausência impossibilite o exercício de uma liberdade, direito ou prerrogativa inerente à soberania, cidadania ou nacionalidade que está prevista na Constituição Federal. Então, esses requisitos, né, necessariamente têm que ser obedecidos. Então, o mandato de injunção previsto na Lei 13.300 de 2016, e o que não tiver nessa lei, que é específica para ele, você vai buscar o restante das leis de maneira subsidiária no Código de Processo Civil de 2015. Então, não tem que se falar em condenação em honorários advocatícios no mandato de injunção. Por quê? Porque não tem uma previsão de norma regulamentadora e por aplicação da previsão do enunciado da súmula 512 do STF, que prevê que não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. E como a gente utiliza o mandado de segurança coletivo da mesma forma que o mandato de injunção coletivo, nesse caso entende-se que há isenção total de custas, taxas judiciais e, no caso, o honorário advocatício, né, no caso do mandado de injunção. No caso desse remédio constitucional, mandado de injunção é cabível nas relações de natureza pública e privadas, desde que falte uma norma regulamentadora para a aplicação dos meus direitos previstos na Constituição Federal. E o artigo 7º, né, prevê aí quais são os direitos sociais, né, para os trabalhadores urbanos e rurais, e eles são direitos do cidadão, se caso você se sinta lesado pela falta, né, de alguma desses direitos por causa de uma falta de uma norma regulamentadora, aí, no caso, você vai poder manejar o mandado de injunção. O que significa essa síndrome da inefetividade constitucional? O que prevê? Que na falta de uma norma, né, para completar a previsão de direitos da Constituição Federal, isso faz com que a Constituição Federal não seja efetiva, não seja aplicada de maneira efetiva, totalidade. Então, nesse caso, precisa de uma norma regulamentadora para que seja exercido o meu direito constitucional na plenitude. Então, para que eu possa gozar do meu direito, eu preciso dessa norma. Se caso essa norma não existe, né, está trazendo para mim uma ineficácia constitucional. Então, isso é chamado, né, de síndrome da inefetividade constitucional pela falta de uma norma efetiva, reguladora, infraconstitucional. Se não houver essa edição dessa norma regulamentadora, né, tem instrumentos, então, aptos a ser manejados além do mandato de injunção, para que force, né, a produção dessa lei pelo legislador infraconstitucional. São elas: a ADIM, né, no caso aí, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também da mesma forma que o mandato de injunção, vai forçar para que exista, né, essa lei infraconstitucional, mas só que ela é feita através do controle de constitucionalidade concentrado, né, aí não vai ser a população que vai manejar, vai ser, né, no caso aí, os que têm essa prerrogativa, e também, né, o mandato de injunção aí, que vai ser de uma maneira pessoal. Então, você, pessoa física, vai poder manejar o mandato de injunção, e de uma maneira coletiva aí, vai pedir para todo mundo, seria na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, chamada ADI por omissão. E no caso de você pedir para que exista essa norma, né, para complementar o seu direito previsto na Constituição, você vai poder manejar o mandato de injunção, só que de uma forma difusa, ou seja, só para você. E aí, quem quiser que peça, né, para existir direito para ele próprio. Claro que se for feita uma lei que regule isso vai ser aplicado para quem quiser. Mas aqui, na forma, o que se busca, através do mandato de injunção, é que ela seja aplicada para você mesmo. O artigo 5º, né, inciso 71 da Constituição Federal, então,
teve muita discussão de se realmente era cabível mandado de injunção sem buscar a consequência desse remédio constitucional, ou seja, para quem que vai aplicar, se tem que ser de imediato quando tem o pedido, se pode esperar, né, como que é que isso funciona. Depois dessa discussão jurisprudencial, né, o órgão julgador deveria dar ciência ao poder competente, que era aquele que tinha a prerrogativa de fazer a lei, para ele tomar providência. No caso, ele estava omisso até então, e agora ele tinha ciência de que precisava de fazer aquela lei, porque tinha alguém sofrendo uma lesão constitucional, porque pela falta, né, dessa lei infraconstitucional. E deveria esse órgão julgador fixar um prazo, né, para que essa lei existisse, ou seja, suprimir aquela lacuna legislativa. E que também esse poder competente para fazer a lei deveria fazer a norma regulamentadora para aquele caso concreto, ou então indicar uma outra legislação que pudesse ser utilizada no lugar daquela. Só que depois de muita discussão, em 2007, o STF entendeu que não cumpria a ele indicar essa imposição ao legislador. Então, ele não poderia aí impor um prazo ou pedir isso. O que é que ele deveria fazer? Ele devia levar ao conhecimento desse ente competente para poder editar essa norma, né, essa emissão, e um prazo para saná-la, mas de uma maneira, né, que fosse efetivada, porque o que ele busca é o quê? Fazer essa lei, e não brigar com os órgãos legisladores. Então, o STF, no julgamento do mandato de injunção número 670 do Espírito Santo, entendeu mudando seu posicionamento. Então, ele passou a entender que o que se busca com o mandato de injunção é a imediata aplicabilidade da norma constitucional que não tem a sua eficácia efetiva, porque não tem uma norma regulamentadora, ou seja, tem que ser uma imediata aplicabilidade, que o órgão legislador ele tem que tomar uma providência de pronto. Então, não tem como ficar esperando. No caso, então, o mandato de injunção, a busca dele é existir essa lei infraconstitucional para que seja aplicada a Constituição Federal. Também tem que ser demonstrada a sua pertinência com o seu direito que está sendo lesado, né? E qualquer indivíduo aí, né, no caso dentro da sociedade, poderia de maneira individualizada manejar. E o nosso item aqui é a ação popular, então é outro, né, remédio constitucional, que prevê no artigo 5º, inciso 73, que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, que vise, né, que busque anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também, né, que fira a moralidade administrativa, o meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ficando esse autor dessa ação popular isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, ou seja, já previu aqui que não vai se pagar na ação popular nem custas, nem honorários advocatícios. Se você tem intenção de manejar uma ação popular, no caso, você sabe que não vai ter que pagar nada em relação a custos e honorários, mas em caso de má-fé, você está utilizando dessa ação popular para a busca de atingir uma outra coisa que não seja um direito coletivo, então, né, no caso concreto, vai ser analisado, se for comprovada a má-fé, vai ter que pagar, né, no caso, a multa de litigância de má-fé. Então, como que funciona a ação popular? Estou vendo um direito, né, social lesado de maneira coletiva, e ninguém toma providência. Então, se está ferindo o meio ambiente, se está ferindo o patrimônio público e ninguém está tomando providência, eu posso manejar uma ação popular, desde que eu consiga, né, todos os requisitos necessários para poder impetrá-la. Ela é regulamentada, então, pela Lei 4.717, de 1965, que, no caso, mesmo ela sendo anterior à Constituição Federal, porque a Constituição Federal nossa, que é utilizada hoje de 88, né, ela é bem posterior à edição dessa lei, só que a Constituição Federal de 88, ela abraçou essa lei de 65, indicando que ela tem plena aplicabilidade até hoje. Então, em que pese ser uma lei anterior à Constituição Federal, ela foi recepcionada. A ação popular, ela foi prevista também no Brasil em 1934, né,
Constituição de 37 ela foi retirada, e depois da Constituição de 46 ela foi efetivada e restabelecida, né, e vendo todos os direitos e mantidas até agora, inclusive na Constituição Federal de 88, com ampla aplicabilidade. Qual que é a finalidade, então, da ação popular? Eu busco anular um ato que está lesando o meu patrimônio público ou da entidade que o Estado participe, ou seja, aquela entidade que presta serviço no público, a moralidade administrativa, ou seja, né, aquele representante, né, de qualquer uma das esferas, seja no município, seja no estado ou na federação, ele está, né, atuando de uma maneira que está trazendo um prejuízo à moralidade da administração, está atuando de uma maneira, né, que não é adequada, ou então está ferindo o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural. Então, tudo isso precisa ser preservado por todos nós. Então, o que é que a ação popular busca? É a intenção de fazer de todo cidadão fiscal do bem comum. Ou seja, todos nós temos que proteger todos esses direitos coletivos. E, no caso aí, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele traz para nós esse conceito aí da ação popular. O patrimônio público, então, deve ser entendido como qualquer pessoa jurídica de direito público ou direito privado que o Estado participe, né, que o Estado tenha parte, que autorize aquele serviço, ainda que essa participação seja minoritária. Então, aquela sociedade de economia mista, que tem a participação pública bem pequenininha, mesmo aquela, ela atua em nome público. Então, ela também, né, é considerada como patrimônio público. A lesão a qualquer patrimônio público, então, verifica o quê? Uma diminuição do patrimônio decorrente de uma ilegalidade. Então, está acontecendo alguma lesão por uma maneira que está sendo atuada de maneira indevida. E isso tem que ser impedido. O que é a moralidade administrativa? Ela se refere à atuação do administrador público que deve se guiar pela probidade, ou seja, né, ele tem que ser coerente, honesto, de uma maneira, atuar de maneira correta, honestidade e boa-fé. Então, aqueles nossos representantes, eles têm que atuar, né, conforme os princípios administrativos, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se ele não está atuando com esses princípios previstos, né, aí na Lei 866, ele está atingindo a nossa esfera de uma maneira coletiva, então isso tem que ser impedido. A proteção ao meio ambiente deve ser analisada sobre a ótica antropocentrista, ou seja, aquela que tutela a defesa e a existência do ser humano, não somente para essa geração, mas para as futuras, ou seja, a gente tem que cuidar do meio ambiente de uma maneira coletiva para que isso seja possível ser usufruído pelas próximas gerações. E o patrimônio histórico e cultural é tudo que serve de referência à identidade do país. Então, aquela igreja, né, antiga ali, que representa toda uma história para aquela cidade, ela tem que ser defendida, mesmo que ela, às vezes, não seja tombada. Então, tudo que é cultura, porque é só cordel. Cordel é uma referência do povo do Nordeste, então também tem que ser, né, protegido. Então, tudo que seja patrimônio histórico e cultural, mesmo aquele que não é palpável, né, como uma casa, como uma igreja, ele também tem que ser defendido. Para a ação popular, né, também da mesma maneira, a gente acabou de verificar que há isenção de custas, né, mas se verificado que teve má-fé, ele vai ter que cobrar, né, dele, no caso, vai ter uma decisão judicial impondo aquele que agiu de má-fé, né, para que seja pago as custas. O Tribunal Pleno do STF entende que, desde 1993, né, foi julgada aí, né, a ação 188, que a isenção prevista no artigo 5º, inciso 73, compreende, além das custas, os honorários. Então, no caso da ação popular, não vai ter a cobrança, desde que não haja má-fé, né, pessoal? Não vai haver a cobrança de custas e honorários. A ação popular deve ser proposta contra a entidade lesada, para poder que ela tome providências, né? Os autores que estão praticando aquele ato lesivo e responsáveis pelo ato, e aqueles também que estão tendo benefício, né, em relação àquilo. Então, é chamado litisconsórcio passivo, ou seja, você coloca um monte de gente para poder responder àquela ação popular, para que seja
verificado quem que é o responsável. Então, se está trazendo um prejuízo, está derrubando aquela igreja, é um particular que está derrubando, o órgão público não está fazendo nada, e aquela empresa quer construir um shopping naquele lugar. Ou seja, tem que ser chamado todo mundo, o órgão público que não tomou providência, aquele particular que está derrubando, né, no caso lá um pedreiro que está lá derrubando, e aquela empresa também que seria beneficiada pela aquela derrubada daquela igreja tombada. Então, tudo isso, né, vai ficar no polo passivo. Por outro lado, é legitimado para propor o cidadão. Então, quem que pode impetrar a ação popular? É somente aquele cidadão brasileiro, ou, no caso, né, que veio do exterior, mas agora é naturalizado brasileiro, e que ele tem um título de eleitor ativo. Então, ele tem que estar em dias com o sistema eleitoral. Então, ele tem que estar, tanto ter, né, o título de eleitor, como tem que estar válido. Então, somente pode impetrar a ação popular aquele que realmente utiliza, né, do seu direito eleitoral, aquele que pode votar e ser votado. Então, quem são os alistáveis aí? Os brasileiros maiores de 16 anos. Todos eles podem manejar aí, né, no caso, uma ação popular, desde que obedeça, né, todas as regras. No caso, é legitimado, então, todo cidadão que tem o gozo dos direitos políticos, né, o nacional ou nacionalizado. O cidadão, nesse caso, postula em nome próprio pedido de direitos de toda a sociedade, ou seja, um direito difuso, né, que vai ser aplicado para todos. Se for julgado procedente a ação popular, né, o juiz deverá decretar a invalidade do ato que está sendo praticado contra aquele bem público, né, e condenar os responsáveis pelo ato, né, ou aqueles que se beneficiaram, que agiu com dolo ou culpa, né, na prática daquele ato, para ressarcir tudo que foi lesado. Então, eles têm que trazer de volta o jeito que era a igreja, eles têm que reconstruir aquele rio que está sendo destruído. Então, tudo isso, ele tem que tentar ao máximo voltar ao patrimônio público ao que era. Na moralidade administrativa, tem que ser imposto que devolva o dinheiro público. No meio ambiente, tem que recuperar o meio ambiente. E quando é um patrimônio histórico e cultural, que aquilo que está sendo lesado pare, cesse de imediato e que seja reconstruído dentro da medida do possível, né, pelos que são os impetrados, tudo aquilo que foi lesado. A sentença que decreta a improcedência da ação popular faz coisa julgada. Então, se você solicitar a ação popular e aquilo for julgado que não tem coerência, foi julgado improcedente, no caso, você não pode pedir de novo, a não ser que essa improcedência foi por falta de provas. Quando você tiver as provas, pode ser impetrado de novo. O Ministério Público, ele não possui legitimidade para propor a ação popular, porque a ação popular, quem que tem que manejar é o cidadão que tem, no caso, um título de eleitor ativo. Mas se caso o cidadão maneja essa ação popular e larga para lá, ele também não pode virar as costas. Ele tem que assumir, né, no caso, aquela... só um minuto, vou beber água. Ele tem que ficar no lugar da representação do impetrante. Por quê? Porque ele também tem que defender o patrimônio público. Então, ele deveria, né, no caso, ter impetrado uma ação civil pública ao Ministério Público. Mas, no caso dele não ter feito, ele vai ser, né, o titular no nome daquele popular, daquele cidadão que desistiu, né, que virou as costas para aquela ação popular. O que é que o Ministério Público poderia manejar nesse caso? Nem deveria ter sido cidadão. Ele poderia ter manejado uma ação civil pública que tutela direitos e difusos coletivos, previstos lá no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. No caso, é uma função institucional do Ministério Público o manejo dessa ação. Para quê? Para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos. Mas, nesse caso, o Ministério Público não atuou, quem foi? Foi o cidadão, e ele deveria ter feito. Então, por isso é que a prerrogativa, em caso de abandono da ação popular, o Ministério Público tem que assumir, porque é obrigação dele. A competência para propor ação civil pública não é exclusiva também, né, no caso do Ministério Público. Ele determina que a legitimação do Ministério Público às ações civis previstas nesse artigo não impede que terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo a dispensa da Constituição e lei, ou seja,
está previsto que não somente o Ministério Público, mas todos nós, como coletividade, tem, no caso, que proteger o meio ambiente, proteger, né, o bem público. Então, nesse caso, por isso é que um pode manejar e o outro assumir, nesse caso. Agora, o Ministério Público ele não pode abandonar nenhuma ação, tá? O artigo 5º, né, da Lei 7.347 de 85, ele que disciplina a ação civil pública e prevê que, além do Ministério Público, então, quem que é que poderia promover, né, essa ação para a defesa dos direitos coletivos? Seria a Defensoria Pública, que é aquele que representa, né, aqueles que não têm dinheiro para poder pagar, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, que são a administração pública direta, também a autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, que são, no caso, o de direito público indireto, né? No caso aí, as entidades, e também as associações que preencham os requisitos previsto no inciso 5 desse artigo. Então, nesse caso, além do Ministério Público e além também da pessoa que tem o título de eleitor, o cidadão, também podem solicitar a defesa desses direitos coletivos, esses que a gente acabou de ver, tanto, né, a administração pública direta como a administração pública indireta, além das associações que, né, no caso, tem que preencher os requisitos. Trouxe aqui para vocês, então, um resuminho dos remédios constitucionais que nós vimos hoje. Eles buscam o quê? Né? São meios disponíveis aos cidadãos para garantir os seus direitos e sanar ilegalidades ou abusos de poder. Então, nós vimos que o habeas corpus é quando você sofre, né, ou acha que está sendo ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. A ação civil pública, manejada aí pelo Ministério Público ou seus representantes, né, para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, então, tanto o Ministério Público como, né, no caso aí, a administração pública direta e indireta. O habeas data, que busca aí assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa ou para a retificação de dados, né, no caso de maneira pessoal. O direito de petição, né, que todos nós temos, para provocar o poder público em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, que é a representação de todos os remédios constitucionais, ou seja, você tem direito de solicitar a defesa dos seus direitos. Um mandado de segurança, de maneira coletiva ou individual, para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público, ou seja, somente quando estiver na esfera pública, o mandado de segurança vai ser manejado. A ação popular, né, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. Então, o cidadão, aquele que tem título de eleitor ativo, vai poder manejar a ação popular para proteger, né, os direitos transindividuais aí, né, no caso, os bens públicos, além do meio ambiente. E o mandato de injunção também, né, para buscar aquela que exista, né, aquela norma regulamentadora que está faltando, para que torne viável o exercício pleno do direito e liberdade previsto na Constituição Federal, né, no caso aí também as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e também à cidadania. Então, nós vimos aí todos os remédios constitucionais, de uma maneira geral, de como que ele funciona, previsão legal, né, objetivos, características de cada um para ser manejado. Aqui também uma tabelinha para vocês, isso vocês vão ver mais para frente, mas eu trouxe a título de curiosidade, isso aqui não vai ser cobrado na prova de vocês, tá? Então, o que cada um desses remédios constitucionais visa, né, qual que é o objeto, quem que é o legitimado para poder propor, quem vai ser, né, no caso, o impetrado, que é a legitimidade passiva, quem que vai responder por essa ação, se tem, né, aí a dilação probatória, ou seja, eu posso provar isso além de documentos juntados na exordial, se tem custas ou se não tem custas, e a capacidade postulatória, se exige a obrigação de ter advogado ou não, tá? Depois vocês dão uma lidinha, cada um tem a sua característica própria, ok?
Pessoal, nós terminamos, então. Deixa eu voltar aqui com vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Ok. Oi, estão me vendo? No caso, então, nós terminamos aqui a sessão 3, unidade 3, sessão 3.3 e 3.4, que tratou dos remédios constitucionais, né? Todos eles aí, os 6 previstos, de uma maneira, da forma geral, né? Que é o objetivo nosso aqui na Teoria Geral do Direito Constitucional. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, né? Tem algum questionamento, quer fazer alguma consideração, quer fazer alguma pergunta em relação ao conteúdo? Breno, tem alguma dúvida? Heloísa, Tainara, Bruno? Tá tranquilo, professora. É bem tranquilo, né? Essa matéria é gostosa de estudar. Também gosto. Então, a gente vai terminar mais cedo um pouco hoje, tá bom? Muito obrigada a vocês. Um abraço para todos. Qualquer dúvida, passa para o Breno que ele me passa. Quem me mandou alguma pergunta ou solicitação no WhatsApp, gostaria que vocês reenviassem, porque meu WhatsApp é um teu problema e eu perdi todas as conversas. Então, quem precisar de alguma coisa, pede de novo ou pede para o Breno para poder passar para vocês, tá bom? Muito obrigada. Até a aula que vem. Um abraço. Tá bom, Tchau. professor. Tchau. Um abraço, com Deus, viu? Obrigada. Fica com Deus também. Se cuidem, viu? Por favor. Senhora